Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Acelerador da Advocacia. Hoje na nossa aula vamos passar um conteúdo muito importante para todos os advogados que estão em início de carreira, tá? Hoje a gente vai passar um conteúdo que vai transformar a sua advocacia. O tema da nossa aula é escritório físico. Será que de fato eu preciso abrir um escritório para começar a advogar? Como é que eu vou fazer para abrir esse escritório? Hoje a gente tem muita coisa para conversar e se você está aí assistindo essa aula, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal e ficar ligadinho em todas as aulas que a gente vai postar semanalmente para você. Como eu falei, muito bom ter todos vocês aqui. Eu peço que quem tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Quem tiver sugestão de tema para a gente abordar aqui nessas aulas que serão postadas semanalmente, coloca também nos comentários. Deixa sugestões, perguntem. Aqui a gente vai fazer um canal de tirar dúvidas, de trazer para vocês conteúdos que vão ajudar, né, na atuação de vocês. Então, deixa o like, se inscreve, assina o sininho aí para poder vocês ficarem ligadinhos em todas as atualizações. Hoje a gente está aqui bem tranquilos, não é uma aula ao vivo, é uma aula gravada, que eu vou deixar aqui para vocês, quando vocês quiserem repetir, vocês vêm, assistem novamente a aula, aproveita algum detalhe que de repente, nesse momento, você deixou passar despercebido. Então vamos começar a nossa aula. Como é que eu vou conseguir ter sucesso na minha advocacia? Será que se eu abrir um escritório físico, isso vai fazer com que eu consiga ter sucesso profissional? Esse foi um questionamento, inclusive, no início da minha advocacia. Será que se de repente eu pegar um modelo pronto de algum escritório de sucesso e trazer aquilo para a minha realidade, eu vou conseguir ter o mesmo sucesso que aqueles advogados que fazem parte daquele escritório? Eu também me fiz esse questionamento no início da minha advocacia. Será que de fato abrir um escritório físico será o meio através do qual eu vou conseguir ter sucesso profissional? Não só um questionamento meu, mas, como eu disse, de muitos advogados, amigos, colegas, parceiros. Sempre surge esse questionamento, se um escritório físico será realmente o meio que vai fazer com que eu faça a minha advocacia crescer, ter sucesso. Eu começo dizendo que não é exatamente você copiar o modelo de um escritório de sucesso que vai fazer com que você tenha o mesmo sucesso daquele escritório. É preciso que a gente vá muito mais além, né? E não vá muito mais além no sentido de abrir um escritório fisicamente, mas muito mais além no raciocínio, nos questionamentos que o início da advocacia traz, para que a gente obtenha respostas que de fato vai fazer com que a gente consiga, né, esse tão almejado sucesso profissional. E por que eu falo isso? A gente, quando sai da faculdade, nós que queremos advogar, quando a advocacia é a nossa principal função, então muitos eles têm, né, esse desejo de ter um escritório grande. É muito comum que os advogados egressos eles queiram a ferro e fogo criar um escritório físico. Geralmente os advogados eles desejam, né, ter seu sobrenome lá estampado como advogados associados, fulano e cicrano advogados associados. Aquilo traz uma sensação de que o seu sonho está sendo concretizado. Eu sei que é uma realização para muitos advogados que tenham esse suporte físico, né, de escritório montado, para que eles se sintam realizados. Sim, e a gente sabe que é necessário para a gente fazer esses investimentos físicos, ter algum recurso para que a gente possa criar, né, montar um escritório, uma estrutura física. E algo bem interessante a ser pontuado é que não é ter um escritório físico que vai fazer com que você tenha, né, sucesso profissional. E de repente esse
dinheiro investido nessa estrutura física te daria suporte para você conseguir planejar sua advocacia de maneira mais estratégica e conseguir alcançar patamares que você talvez nem imaginasse. Tá? Então, não é basicamente um escritório físico, eu já vou falando inicialmente, que não é um escritório físico que vai fazer com que você tenha esse sucesso profissional que você tanto almeja. Né? Numa outra aula eu havia falado que a gente precisa montar um plano de negócio quando a gente inicia a advocacia, e de fato a gente precisa. E dentro desse plano de negócios, a gente precisa trazer ali, precisa trazer questões e informações relevantes para que a gente consiga alcançar as nossas metas dentro daquele plano. E talvez, quando você for ao montar esse plano, você perceba que, de fato, um escritório físico não é o que vai fazer a diferença na sua advocacia. Eu já tive esse questionamento, outros advogados já tiveram, e eu aposto que também é um questionamento seu, que está começando agora, que está tentando ingressar na advocacia. Ao pensar em criar esse escritório físico, a gente precisa realmente ter muito cuidado. Muitos advogados, eles pretendem, ao sair da faculdade, ter essa estrutura física e coloca aquilo como se fosse o ponto principal de sua carreira. Né? E eu digo, mais uma vez, assim como existem outros detalhes, outras ideias que os advogados pensam quando eles saem da faculdade, pensam ser algo fundamental para que sua carreira deslanche. Eu digo que é preciso ter muito cuidado. É preciso ter muito cuidado porque, de repente, você faz um investimento com aqueles recursos que você guardou para investir na sua carreira e faz um investimento completamente errado, um investimento completamente desproporcional, um investimento em algo que não vai trazer retorno. Quando a gente fala em investimento, pressupõe-se que a gente vai aplicar o nosso dinheiro em algo que vai trazê-lo de volta com uma margem de lucro, lógico que considerável. É o que a gente espera de investimento. E se você faz esse investimento em um escritório físico, acreditando que aquilo vai fazer com que sua carreira ela deslanche, se você aplica seu dinheiro no escritório, acreditando que aquilo vai te render algum lucro futuro e posteriormente você percebe que não é bem assim, você se torna um profissional frustrado. Porque um advogado, além de tudo, ele precisa ser também um gestor. Ele precisa ser um gestor de negócio, porque como a gente sabe, a advocacia é um negócio. A advocacia não é apenas uma profissão de levar justiça. Você, como advogado, além de entender o direito, você precisa entender de negócio, você precisa entender de empreendedorismo, de gestão, para que você consiga lidar com as suas barreiras, para que as barreiras que surjam durante a sua atuação no negócio, durante a sua gestão, você consiga lidar com aquilo de forma profissional. Você tenha estratégia, monte estratégias prevendo determinadas situações. Sem achar que aquele seu investimento é um investimento engessado que vai te trazer aquele resultado que você espera. Não. A advocacia é um negócio vivo. E como um negócio vivo, a cada dia ela está diferente. Dentro dessa gestão, a cada dia a advocacia vai exigir que você tenha uma postura diferente. Então, mais do que um escritório físico, é necessário que você aprenda a gerir. Seja para trabalhar em um escritório físico, seja para trabalhar em um escritório home office, naquele simplesinho que você tem uma mesa de computador, onde você não tem toda uma estrutura física, que não tem o seu nome estampado na parede, afinal é a sua casa, né? Mas se quiser botar, pode também. Mas eu falo mesmo daqueles escritórios padrões que a gente conhece, quando a gente passa na frente e olha, pensa, nossa, quando eu crescer, quando eu for advogado, eu quero um escritório assim, com meu nome
grandão lá estampado, para que todos saibam que ali é o meu nome. Não é isso? Mas, como eu havia falado, como eu estava dizendo, é preciso ter muito cuidado com essa ideia que a gente traz ao sair da faculdade. É uma ideia que a gente, na verdade, alimenta durante o nosso curso, e quando a gente sai da faculdade a gente tem essa vontade de querer ter esse... É como se... É uma coisa voltada muito pro ego, né? Que a gente precisa estar ali de alguma forma se mostrando, ter seu nome ali na parede estampado. Isso diz muito para alguns advogados. Mas se você está aqui querendo aprender os passos de uma advocacia que vai te trazer um retorno de forma muito mais rápida, um retorno muito mais sólido, muito mais assertivo, né? Um retorno muito mais grandioso até. Então você precisa parar com essa ilusão de que um escritório físico vai conseguir trazer para você, te dar aquele retorno financeiro com um lucro imensurável quando você sair e colocar seu nome lá estampado na parede. Deixa eu falar para vocês um pouco de como foi a minha história, né? No início da advocacia. Alguns já ouviram falar, outros não, então vou falar aqui. Basicamente voltado mesmo a essa fase de quando a gente sai da faculdade. Ao sair da faculdade, eu estava muito ansiosa, né, por ter uma atuação na advocacia. Mas eu tinha um sério problema, que era que eu não consegui estagiar. Eu tinha zero experiência de escritório de advocacia, tinha zero experiência de atuação na área jurídica. E isso acabou que foi um pouco mais difícil para mim, porque eu tive mesmo que desbravar meus caminhos durante o caminho, caminhando mesmo. Eu não tive um tempo de aprender para depois começar a fazer da forma correta. Eu tive que fazer errando e aprender errando. À medida que eu fazia e errava, eu aprendia, consertava, tentava não repetir os mesmos erros, e assim eu fui. Minha advocacia foi basicamente assim, construindo cada passo, caminhando sem desistir. A única coisa que eu sabia, que eu queria, era seguir. Eu não iria parar, eu queria chegar a algum lugar com a advocacia. E eu prometi para mim mesma que eu não iria parar, que eu iria seguir, mesmo sem experiência, mesmo com todas as dificuldades que rodeavam naquele momento. Eu decidi que eu seguiria. E eu lembro que quando a gente sai da faculdade, né, passando na OAB, aí tem todo aquele afã, nossos colegas falam, chamando um aqui, outro ali para fazer um escritório, para montar uma estrutura física, falando que esse é o caminho que a gente precisa. Olha os grandes escritórios aí, cheio de dinheiro, porque montaram a estrutura física, né? E aí eu acabei não indo para esse lado, assim, e que bom, resolvi mesmo ficar no meu escritório home office, e desde o início da minha atuação, a minha atuação foi digital em home office. Eu não abri escritório físico, né? Assim, mas você disse que o escritório home office também é um escritório físico. Sim, o coworking também é um escritório físico. Eu falo que eu não investi dinheiro em uma estrutura física para que ali fosse a referência do meu trabalho. Eu sempre trabalhei em casa e de forma digital. Todos os meus atendimentos dos meus clientes eram de forma digital. Todos os meus contatos com os meus clientes eram de forma digital. Muitos clientes eu nem conhecia pessoalmente, eu só conhecia no dia da audiência. Hoje em dia eu tenho clientes que eu nunca vi pessoalmente. Com o início da pandemia, né, e o judiciário com essa implantação do 100% digital, as audiências, né, através da internet. Então, acabou que isso facilitou muito para mim e acabou gerando esse distanciamento que, para mim, no caso é positivo, porque embora eu não tenha visto o meu cliente pessoalmente ainda, eu dou todo um suporte necessário para ele, o que de fato, né, é necessário para que você tenha um retorno do seu trabalho. Não é um contato físico
o pessoal que vai fazer com que você seja um profissional mais ou menos capaz, mas sim a sua forma de atuação, a sua forma de lidar com o cliente, a atenção que você dá ao trabalho, a forma com que você conduz as suas ações, como lidar com cada detalhe, né? Saber colocar as suas responsabilidades, as responsabilidades dos seus clientes, sem que ninguém se sinta prejudicado. É muito importante você saber lidar com o cliente, ser muito transparente, colocar para ele tudo que for necessário, que ele saiba na sua atuação do processo, um contrato muito claro, muito transparente, ter uma comunicação simples, direta, e nisso eu sempre consegui manter os meus clientes e obter muitos outros clientes através de até de indicações desses clientes que eu nem conhecia pessoalmente. E ainda hoje eu estou muito sem conhecer pessoalmente meus clientes. E te digo que não foi um problema para mim, no início da minha advocacia, não ter um escritório físico, nesses termos que eu comentei anteriormente. Tá? Muitos colegas chamaram para fazer parceria, dividir aluguel, alugar um espaço, colocar uma placa bem bonita, uma recepção, dividir as salas, mas eu, naquele momento, eu pensei que seria um investimento que talvez não me desse um retorno que eu estivesse esperando. Na verdade, eu também achava que o escritório físico, ele seria mais um custo para alguém que estava começando e precisaria de outros investimentos. E eu optei em não fazer esse investimento, optei em não ter esse custo e investir na minha advocacia de outra maneira. Tá? Eu optei em não ter um escritório físico. Eu fazia, como eu falei, né, meus atendimentos todos online, todos na modalidade digital. E até hoje eu trabalho assim. Nunca tive nenhum problema em relação a contato com o cliente, de cliente questionar algo que, mas você não tem escritório, eu não vou confiar no seu trabalho porque você não tem escritório físico. Nunca tive nenhum tipo de questionamento. Mas já ouvi alguns colegas trazendo esse problema para mim. E acredito que isso seja muito relacionado de como você lida com o seu cliente, da confiança que você passa para o seu cliente. Você precisa ter, como eu falei antes, uma comunicação muito clara. Você não pode falar entre linhas com o seu cliente, você precisa ser claro e objetivo. Você precisa passar segurança para o seu cliente. Você precisa saber do que você está falando. E aí eu entro num outro ponto que é muito interessante, que é sobre a sua autoridade sobre determinado assunto, que sobressai muito, muito mais até. É muito melhor você investir na sua autoridade no início da sua advocacia, porque sim, você pode ser uma pessoa que tem autoridade mesmo estando no início da advocacia. É muito melhor você investir nisso do que no escritório físico. O seu retorno será muito mais rápido se você investir em autoridade do que no escritório físico. Você pode até me questionar, mas tem grandes escritórios aí hoje que são grandiosos, têm um retorno financeiro imenso. Sim, tem vários escritórios assim. Quando eles se fizeram? Quais foram as formas que eles construíram esse patrimônio? Sim, quando eu falo quais foram as formas, não estou falando de licitude nem ilicitude, não. Estou falando como eles utilizaram as ferramentas para que eles chegassem até onde eles estão e quanto tempo isso levou. Porque mais importante, eu acredito que se você está aqui na minha aula, né, o nosso canal se chama Acelerador da Advocacia, eu acredito que você tem muito interesse em que sua advocacia ela seja mais rápida do que as advocacias do passado. E esses escritórios que hoje têm um nome, que são renomados, né, que têm advogados renomados, eles levaram anos para construir essas estruturas. Anos, não foi em um ano que um escritório ele se tornou quem ele é hoje. E ainda que tenha sido em pouco tempo, e pouco tempo que eu falo para 10 anos atrás, eu digo 3 anos, 4 anos, 5 anos. Ainda que tenha sido nesse período de tempo,
Hoje, no nosso momento, na nossa atualidade, é possível que você tenha o mesmo crescimento atuando da mesma forma que o escritório, aberto há 10 anos atrás, cresceu? É possível que você tenha esse mesmo crescimento usando as mesmas ferramentas que eles utilizaram? Não. Estamos na era digital. Ah, mas lá também havia internet. Sim, tinha internet já. Só que as profissões, as empresas, os negócios, eles estavam voltados para uma outra forma de olhar. Hoje todos nós temos um celular em mãos, a gente tem um computador e vivemos com o celular 24 horas por dia. O celular, né, com a internet, na verdade, assim, eu falo celular porque é o meio através do qual a gente tem, né, acesso mais fácil à internet, mas a internet em si, ela consegue trazer para todo o negócio uma visibilidade que talvez a televisão, que é o meio que é a vitrine mais, que era a vitrine mais popular, que eu acredito que hoje seja a internet já, não consegue alcançar. A internet, ela ultrapassa barreiras geográficas, limites geográficos. A televisão, muitas vezes, é até local, né? Não consegue ter um alcance tão grande. Então, você tem uma ferramenta hoje que não era utilizada 10 anos atrás para crescimento de negócio, não da forma que está sendo utilizada hoje. Você tem uma ferramenta que pode fazer com que sua advocacia ela extrapole limites, que ela tenha um crescimento muito mais rápido. Se há 10 anos atrás um escritório levava 5 anos para crescer, sem utilizar os mecanismos da internet, imagine hoje você podendo utilizar todo esse suporte tecnológico que está disponível para todos nós. Então essa também é uma reflexão que eu trago para você que tem como ideia de montar um escritório físico. Será que um investimento em autoridade não seria o melhor caminho para que eu pudesse desenvolver a minha carreira profissional, para que eu pudesse ter visibilidades ultrapassando barreiras geográficas? Muitos escritórios, para poder fazer atuação em outras cidades, em outros estados, era muito mais difícil. Hoje em dia, com a internet, você pode atuar em todo o Brasil. Antes poderia também, mas não era tão facilitado. O acesso não era o mesmo. Mas você pode falar, sim, Sara, mas você nunca abriu um escritório físico. Como é que você pode ter tanta certeza que se eu abrir o meu escritório, não será uma boa opção, que meu escritório não vai dar certo? Veja só, primeiro eu não estou dizendo que seu escritório não vai dar certo. Estou dizendo que talvez essa não seja a melhor forma de você iniciar a sua advocacia. Fazendo um investimento que talvez te traga um retorno muito futuramente. E eu falo talvez nos dois sentidos. De talvez ele trazer um retorno futuramente e talvez nem trazer esse retorno. Porque uma coisa é certa, um escritório físico não vai fazer com que você tenha retorno financeiro pelo simples fato de você ter um escritório físico. Muitos relatos de colegas chegaram até mim dizendo, poxa, abri escritório, fiz investimento em aluguel, montei toda uma estrutura física, contratei internet, fiz os móveis planejados para ficar um lugar aconchegante para o meu cliente. E 3 meses de escritório trabalhando das 7 às 17, não consegui um cliente. Imagine você investir suas economias, que talvez sejam limitadas, mesmo para isso. Você tem que despender todo um valor para montar uma estrutura física e levar 3 meses sem ter um cliente daquele investimento que você conseguiu. E quando um cliente entra na sua estrutura física e você consegue aquele cliente, você não ter a forma correta de conduzir aquela negociação, fechar um contrato que te dê um retorno, que talvez não arque com todos os custos, mas que comece a fazer com que você
tenha os seus retornos voltando, financeiros, eu digo. Então é muito difícil você querer investir em algo que o retorno vai demorar muito, ou talvez nem venha. Quando eu digo que a estrutura física de um escritório ela não vai fazer com que sua advocacia tenha sucesso, eu falo isso porque, além desses relatos, eu também já pude perceber nos meus estudos que muitos escritórios fecharam, né? Muitos escritórios não conseguiram sustentar a sua estrutura, porque além de custo, né, com as despesas fixas mensais, tem as despesas que você tem mensalmente, seja com gasolina, seja com estacionamento, são várias despesas que você acaba ficando vinculado sem ter um retorno devido, que vai fazer com que cubra aqueles valores. Então não é preciso ser nenhum gênio da matemática para ver que a conta não fecha se você tem um escritório, faz um investimento, tem despesas fixas mensais e não entra um cliente no seu escritório e você não consegue fechar um contrato. Sendo que pessoas que não têm uma estrutura, trabalham home office, conseguem se mostrar para o mundo, têm retornos altíssimos sem ter o mínimo de despesa, ou tendo o mínimo de despesa. Agora veja se você conseguiria se manter numa profissão onde você tem como a primeira experiência essa frustração. Muitos advogados desistiram da advocacia por tentar se aventurar numa decisão de abrir um escritório e depois não ter preparo suficiente, não ter gestão para que faça com que aquilo te dê um retorno. Além disso, né, dessa questão financeira, que é algo muito importante, que talvez seja um ponto dos mais relevantes que a gente tem que considerar ao querer abrir um escritório físico, algo muito importante também é que a sua imagem fica vinculada àquele fracasso. Se você tem um escritório, você monta toda uma estrutura, né, com seu nome estampado ali, para que as pessoas te conheçam, te vejam, e de repente aquilo não dá certo, certeza que as pessoas não vão pensar que você era um bom advogado, fechou porque não era um bom gestor, ou porque um escritório físico talvez tinha muito custo e ele não conseguiu suportar. Não, as pessoas pensam logo, fechou, será que era um bom advogado mesmo? Né? Sabia atuar no direito como advogado? Será que tinha conhecimento suficiente? Provavelmente não. É assim que as pessoas pensam. Não é puramente o prejuízo financeiro. Não é simplesmente isso, que já é muito, mas é também o prejuízo de imagem, o prejuízo profissional. Como eu já falei para vocês, um advogado, ele precisa ter características de gestão. Ele precisa ser um empreendedor. Ele precisa traçar as suas metas, ele precisa fazer um plano de negócio para a sua carreira, pensando onde ele quer chegar, pensando que ele precisa ter uma boa gestão financeira, pensando que ele precisa saber precificar, ele precisa ter um bom relacionamento com o cliente, ele precisa saber se mostrar, precisa ter autoridade. Então, um bom advogado, ele não é somente um advogado. Ele precisa ter características outras que vai contribuir para que a sua carreira, que a sua advocacia tenha sucesso. Ser simplesmente advogado não é suficiente
para que você tenha sucesso na advocacia. Muitos saem, sim, da faculdade achando que, nossa, passei na OAB, é suficiente. Agora vou chegar por aí dando carteirada, sou advogado, e vai chover cliente atrás de mim. Lê do engano, não é bem assim que funciona. Você precisa saber gerir, você precisa ter a consciência empreendedora. Você precisa, caso não tenha essas características, precisa aprender mesmo, pesquisar. Hoje a internet está aí, cheia de conteúdo muito facilitado, cheia de conteúdo que pode agregar profissionalmente, para que você consiga fazer com que o seu escritório, seja ele físico ou digital, tenha uma gestão. Para que você saiba lidar com o seu cliente, para que você consiga fechar negócio com ele, para que você não deixe um cliente levantar da sua mesa sem fechar, sem assinar um contrato com você. Se o cliente te procurou com um problema, ele precisa resolver aquele problema, é você quem ele deve ver como pessoa solucionadora daquilo. Você não pode deixar que seu cliente levante-se da mesa pensando em procurar um outro profissional para resolver o problema dele. E isso é uma característica que você, advogado, precisa ter. Você precisa saber ter um bom relacionamento com o seu cliente, você precisa ter autoridade, você precisa saber do que você está falando, você precisa saber gerir, você precisa saber fechar um contrato. Você precisa saber utilizar gatilhos mentais para que seu cliente, ele só queira fechar com você. Então, tudo isso é uma estrutura de negócio que você precisa implantar. Não é simplesmente um escritório físico que vai fazer com que você tenha sucesso. Eu já falei e repito e vou continuar falando várias vezes aqui e continuar falando em outras aulas que, se fizer necessário falar. A sua competência técnica, ela é muito importante. Lógico que é. Um advogado, ele precisa ter competência técnica. E olha que eu não estou falando de autoridade. Estou falando de saber fazer a parte do direito que você aprendeu. O direito, existe uma parte técnica que você, como advogado, precisa saber. É muito importante que você tenha essa expertise, é muito importante que você seja um bom técnico, sim. É muito importante que você, como advogado, seja um bom técnico. Que você saiba aplicar a técnica da advocacia. Mas não é suficiente. Não é simplesmente a sua técnica na advocacia, não é simplesmente você sentar e construir uma peça em uma hora, uma peça completamente complexa, um recurso altamente complexo. Não é simplesmente você colocar o terno e fazer uma defesa oral perante o tribunal. Não é simplesmente você pegar a carteira da OAB e achar que advogado resolve tudo. Você precisa ter mais do que isso. Você precisa ser gestor. Você precisa ser empreendedor. Você precisa ver a sua advocacia como um negócio. E como todo negócio, um negócio vivo, que vai precisar de atuação diária, que vai precisar de intervenção diária, que vai precisar de estratégias para resolver questões, estratégia para aumentar os ganhos, estratégia para modificar a rota. Você precisa, como advogado, não simplesmente ser técnico. Você precisa ser gestor. Você precisa saber gerir sua advocacia. Mas, Sara, eu sou um advogado ou advogada que tenho essas características de gestão, além de ter uma excelente técnica. E aí, abro o meu escritório ou não abro? Veja só, o que eu digo é que abrir o escritório não é o primeiro passo ou o passo fundamental para que a sua carreira na advocacia tenha sucesso. Se você me pedisse uma sugestão, eu diria que não abra um escritório. Até porque ele não é fundamental. Eu sou muito adepta do digital. Um escritório físico, ele é muito limitado. A não ser que você pretenda abrir um escritório físico
E dentro desse escritório físico, utilizar ferramentas onde aquele escritório não fique limitado. Você pode sim ter um escritório físico e dentro dele fazer uma gestão acertada. Mas para você que está saindo agora da faculdade, será mesmo que esse seria um custo razoável que você queira ou necessite ter? Será que um escritório digital não atenderia essa sua demanda inicial? E de repente, depois de um tempo, quando você já tivesse uma autoridade, fosse mais conhecida no mercado, talvez, e precisasse de uma estrutura maior, aí sim abrisse esse escritório? Porque existem na gestão algumas coisas que precisam ser consideradas. Uma delas é esse investimento que você faz inicialmente sem a previsão de um retorno certo. Se você pode fazer ou tomar outros caminhos onde você vai ter o retorno do seu investimento mais rápido, uma gestão mais acertada, até porque um escritório como um negócio, ele precisa sobreviver. Então, e o que faz com que o negócio sobreviva, né, além de uma gestão, é o dinheiro, né, é o retorno, o lucro que ele tem do serviço que ele presta. Se você consegue ter resultados maiores sem precisar de uma estrutura física que vai te consumir tempo e custos, por que fazer? Por que não optar por uma estrutura que vai te trazer os mesmos ou maiores lucros sem consumir seu tempo e seu dinheiro? Então, a minha sugestão é que você pondere muito ao sair da faculdade e querer abrir seu próprio escritório. Considere a possibilidade de fazer um escritório digital. Se você tem recursos limitados para investir no escritório físico, repense. Será que de fato essa é a melhor opção de investimento? Será que investir na minha autoridade não vai trazer maiores retornos? Ah, mas como é que eu vou investir em autoridade? Eu preciso fazer uma pós-graduação. Não, não é disso que eu estou falando. E também não estou dizendo que você não deve estudar. Não é disso, muito ao contrário. Você precisa sim investir em autoridade. Mas a autoridade, ela está muito distante de ser uma pós-graduação, um título acadêmico qualquer. A autoridade é o olhar que o outro tem sobre você. Você precisa se fazer visto como autoridade naquela atuação, naquele assunto, naquela área. Quando você é autoridade em determinado assunto, quando você é autoridade em determinada área, as pessoas te requisitam por isso. E isso não tem nada a ver com título acadêmico. Tem pessoas que não têm título acadêmico, mas que é autoridade em determinado assunto. Outras que têm título acadêmico, mas não se mostram autoridade, certo? Então, muito cuidado quando você pensar que você precisa fazer alguma especialização para poder ser uma autoridade. Eu, por exemplo, eu tinha no início da minha carreira profissional na advocacia essa ideia, tanto que assim que eu finalizei a faculdade, comecei a advogar, vi que a advocacia estava surtindo um pouco o resultado, pensei em fazer uma pós-graduação, porque assim choveria clientes para mim. Mas não é bem por aí, não é bem assim que a banda toca. Mas aí surgem outros questionamentos. Mas se eu vou atender um determinado tipo de cliente que eles exigem que tenha um escritório físico, uma estrutura para que seja recebido. Se você está saindo da faculdade, eu acredito que, muito improvável, você já começa a sua advocacia nesse nível. Mas,
Suponhamos que seja o seu caso, que você vai trabalhar com clientes onde os honorários ultrapassem 6 dígitos, por exemplo. E aí você me diz que precisa de uma estrutura física para receber aquele cliente, sim, para fornecer para ele um local aconchegante, agradável, que ele se sinta confortável e você também se sinta seguro para conduzir a negociação e conseguir fechar o contrato. E aí, o que fazer? Então, escritório físico ele passa a ser necessário? O que acontece nessa situação? Aí eu te faço a seguinte pergunta. Se você tem um cliente que os honorários vai ultrapassar os 6 dígitos, esse cliente provavelmente vai ter uma estrutura física que possa te atender. E eu posso te garantir, ele vai preferir te receber no escritório dele do que se locomover até um escritório seu para que você o receba. É muito mais provável que um cliente que demande uma ação com um ticket, com um valor de honorário tão alto, queira se locomover, sair do seu conforto, aí em um escritório, seja o escritório mais belo, mais confortável e mais próximo dele possível. Tenha certeza que o cliente vai preferir que você vá até ele para que os honorários sejam fechados. Tenha certeza que o cliente vai preferir que você vá até ele. Ah, mas o assunto é sigiloso, mas o assunto não pode ser tratado no escritório dele. Geralmente esses clientes que vai demandar esse tipo de contrato, eles têm salas reservadas, sim, que vai poder te receber, vai conversar com você, sem que você necessite ter uma estrutura física sua. Você precisa mostrar para ele é autoridade, é conhecimento, é resultado. Você precisa mostrar para ele resultado. Resultado de que você é um profissional habilitado e capaz de resolver o problema dele. Ah, mas o cliente exige, o cliente não exige. Até ele fechar o contrato com você, ele só pode exigir o que está no contrato e provavelmente uma estrutura física para atendimento a ele não vai estar no contrato. E se ele ainda não fechou o contrato com você, ele também não pode te exigir. Ah, mas o cliente só vai fechar o contrato comigo se eu tiver. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Você pode fechar contratos altos, com honorários passando de 6 dígitos, mesmo sem ter um escritório físico. Você pode fechar contrato porque o fechamento de contrato, ele não vai depender do escritório físico. Existem outros parâmetros a serem analisados, existem outras questões que você precisa estar atento. Não é o escritório físico que vai fazer com que o cliente feche contrato com você. Não é uma estrutura bonita ou física, até porque esses clientes eles já têm uma estrutura própria. Aí você diz, ah, mas já a advocacia é uma profissão que requer muito, que uma boa aparência. Reclama um advogado que se mostre, né, poderoso financeiramente. Você pode ser poderoso financeiramente sem necessariamente ter custos com algo que você não vai precisar. Você pode ser poderoso e inteligente. Você não precisa ter custos para que você mostre ser tão poderoso. Aliás, seja poderoso e inteligente. Você não precisa ter um escritório altamente luxuoso para isso. E para você que está começando agora, veja. O escritório físico, além desses custos todos que eu falei a respeito de aluguel, custos com
internet, estacionamento. Existem também custos que você não precise ter no início da sua advocacia, tá? Se você alugar um espaço para que seu escritório funcione, você vai ter que determinar um horário de funcionamento, você fica limitado. Uma outra questão muito interessante é que um escritório físico, né, ele fica vinculado a um horário de funcionamento. Ah, mas se você for trabalhar no digital, significa dizer que você vai trabalhar 24 horas? E eu te digo que sim. Mas você não precisa estar 24 horas trabalhando. Você pode utilizar as ferramentas tecnológicas para que seu escritório seja full time. Se de repente alguém na madrugada tiver um problema e for pesquisar e você tiver naquele hall de advogados que resolvem aqueles problemas e a pessoa te mandar uma mensagem, vai ter um robô, né? Hoje na advocacia nós trabalhamos muito com chatbots. Depois do provimento, do novo provimento foi liberado, né, a utilização de forma que possa facilitar e viabilizar a vida do advogado, né, com as limitações que estão determinadas ali no provimento, mas que facilita muito, que ajuda muito o advogado na sua atuação, que não limita, né, o horário de atuação, porque você tendo um chatbot ali para responder questões básicas que vai, de repente, ajudar o cliente no primeiro momento e vinculá-lo a você de alguma forma, vai fazer aquele filtro também da sua área de atuação, e aí você não vai perder aquele cliente porque ele te procurou de madrugada e você estava ali, respondeu. A sua ferramenta tecnológica foi eficiente, foi planejada de forma eficiente para que fosse sanado aquele questionamento do cliente e ele depois retorne num horário definido de atendimento pessoal para que você faça o atendimento ou alguém no seu escritório ou alguém na sua estrutura de escritório que seja responsável por aquele tipo de atendimento. Além de ficar vinculado quando você tem um escritório físico, aquela área, né, de atuação ali, aquela redondeza. Às vezes você monta um escritório e se mantém vinculado apenas àqueles clientes que passam ali, os transeuntes que passam na frente do seu escritório, sendo que você tem um mar de possibilidades, você pode escalar sua advocacia. Um escritório digital ele é muito mais escalável. Muito mais escalável. Você consegue ultrapassar barreiras e limites municipais, estaduais e até mesmo nacionais. Se de repente você quiser atuar no direito internacional, fazendo atuação em questões aqui no Brasil, mas em questões vindas do exterior, você também pode fazer a divulgação do seu serviço. Então você não fica vinculado àquela área, aos transeuntes do local onde o seu escritório está instalado, está estabelecido. O escritório digital ele te dá outras possibilidades, inúmeras possibilidades e visibilidade. Aí pode surgir um outro questionamento. Ah, mas a minha equipe, as pessoas que vão trabalhar comigo, meus sócios, meu estagiário, como é que eu vou fazer para lidar com essa equipe sem ter um escritório físico? Veja só, como eu falei para vocês, eu nunca tive escritório físico. Eu sempre atuei de forma digital e eu tinha estagiário. E eu tinha parceiros. Eu nunca tive sócio, mas eu tinha parceiros, e até hoje tenho, onde a relação profissional fluía e flui muito bem no digital. Minha estagiária era no digital, meus parceiros são no digital e trabalhávamos de forma fluida, sem nenhum problema. Se de repente fosse necessário, fazíamos alguma reunião para esclarecer ou para tirar alguma dúvida que fosse necessário.
e nunca tivemos problema em relação a isso. Ah, mas eu tenho um sócio que ele só trabalha presencial, ele não gosta de atuar no digital. Né? Eu quero fazer uma sociedade, você não tem um sócio ainda, né? Você está começando a advocacia agora, mas quero fazer uma sociedade e a proposta que o meu sócio fez é porque ele só consegue trabalhar assim. Mostre para ele os benefícios de um escritório digital, a escalabilidade de um escritório digital. Mostre para ele os ganhos superiores que ele vai ter ao conseguir escalar sua advocacia no digital. Mostre para ele os custos que ele vai ter ao ter um escritório físico. Mostre a demora do retorno, se tiver algum retorno. Mostre para ele as facilidades do digital. Eu sei que muita gente tem resistência com a tecnologia ainda, né? Embora a gente já tenha alguns anos aí trabalhando com a tecnologia, mas tem muitos advogados que são bem tradicionalistas mesmo, que gostam daquela atuação mais tradicional. Mas eu acredito que, como todo advogado, ele precisa ser empreendedor. Caso você mostre para ele, mostre essa aula, né? Mostre para ele a aula que eu dei sobre escritório físico e outras que vai ter aqui no canal, falando sobre a escalabilidade do direito da atuação da advocacia com escritório digital, tá? Porque o escritório físico, ele demanda, sim, muitos custos, muito trabalho e, de repente, com retornos não tão bons quanto se espera. Ah, Sara, mas tem muita gente que desconfia de escritório digital, acredita que o advogado vai ser um picareta desse da vida e que vai acabar sumindo com o dinheiro. Veja, a internet e muitas pessoas que se aproveitam de fato, né, com o advento, né, desse boom tecnológico, muita gente migrou mesmo a sua picaretagem do físico para o virtual. Ou alguns já se criaram no virtual e ali está se estabelecendo, certo? Mas o que vai fazer com que você tenha credibilidade na atuação da sua advocacia, ainda que você não tenha um endereço físico? E, na verdade, você pode ter o seu endereço pessoal e de domicílio, pode ser considerado um endereço fiscal e, portanto, você pode utilizar como endereço físico. Tá? Não é um problema. Ah, mas e aí em relação à picaretagem? Por que eu falo isso? Muita gente acredita que só existe credibilidade de uma empresa, de um escritório, se ela tem um endereço físico ali, né? Colocado no seu endereço eletrônico, no seu site ou na sua divulgação pelo Ads, pelo Facebook. Muitos advogados e até muitos clientes acreditam que a credibilidade só vai acontecer se existir esse endereço físico. Mas a internet é muito maior do que isso. A tecnologia também é muito maior do que isso. Quando você vai fazer uma compra online, você pesquisa a reputação daquela empresa, daquele empreendimento. E como a internet é democrática, todo mundo que fez negócio com aquele estabelecimento, seja ele um escritório, seja ele uma empresa de vendas de varejo, de atacado, tem a oportunidade de falar ali. Existem hoje sites dedicados a falar sobre empreendimentos, sobre empresas falsas na internet. Empresas com baixa, com excelente reputação. O próprio Google Negócio, se você tem um cliente que está satisfeito com sua atuação, ele vai lá, coloca um comentário positivo a seu respeito, te dá as estrelinhas que ele achar necessário, e aquilo gera confiança, credibilidade. Não é simplesmente um endereço físico que vai fazer com que você tenha credibilidade. Não. A gente vive numa era tecnológica. A gente precisa mesmo quebrar esse tipo de preconceito.
de que as coisas no virtual, no digital, não tem credibilidade. Porque não é assim, a internet é democrática. Você pode ir fazer um negócio, se você ficar insatisfeito, se você foi lesado de alguma forma, você tem espaço para comunicar isso. Você tem espaço para alertar outras pessoas em relação a isso. E assim pode acontecer com o seu escritório. Se você for no Google Negócio, você criar um escritório lá, você vai ver que as pessoas vão poder opinar sobre a sua empresa. Elas vão dizer lá como foi sua atuação enquanto profissional. E aquilo vai te dar credibilidade. Se você tem uma boa intenção, se a sua intenção é atuar na advocacia com transparência, com legitimidade, com ética e com excelência, é isso que vai estar lá. É isso que vai estar lá. E não tem porquê outras pessoas desconfiarem da sua atuação enquanto profissional, porque você não tem um endereço físico, uma estrutura física. Eu discordo completamente dessa ideia de que é necessário que você tenha um endereço físico porque na internet você não tem credibilidade. Você cria a sua credibilidade, assim como você pode abrir um endereço físico e não ser fiel ao seu cliente, não ser transparente, não ser ético com ele e ter a sua imagem também manchada. Na internet, pior ainda, porque é escalável. Você não fica manchado só no local onde você está. Fica manchado na internet, o mundo inteiro pode ter acesso àquela informação. Então, é melhor entrar para fazer o que é certo, porque as pessoas vão pesquisar sobre você, vão procurar saber quem é você enquanto profissional. E o que vai te dar respaldo para atender e para ter mais e mais clientes são aqueles comentários, aquelas reputações que vão ser filtradas ao seu respeito. Um advogado, né, egresso da faculdade, muito improvável que abrir um escritório físico seja a saída para ele. Tá? Um escritório físico ele demanda muitas despesas e custos, certo? Você precisa realmente ter algum valor para fazer esse investimento. E como eu falei antes, talvez esse investimento, esse valor, na verdade, empregado em outro tipo de investimento seja mais rentável. Algo muito interessante a ser pontuado também é que antigamente era muito difícil, né, você se fazer visto como advogado. Hoje não. Hoje é muito fácil. Como eu falei, a internet ela é democrática. Antes, apenas os escritórios, os grandes escritórios de advocacia conseguiam se fazer visto. Hoje a internet está aí, você, com seu escritório digital, sem nenhuma estrutura física, consegue, às vezes, com a técnica correta, com a estratégia de gestão de tráfego correta, consegue alcançar clientes que grandes escritórios não conseguem. E consegue faturar sozinho, muito mais que muitos escritórios com estruturas grandes, com estruturas enormes. Montando sua estratégia, o seu plano de negócio de forma assertiva, de forma pensada, você consegue ter visibilidade na sua atuação e, o melhor, sem precisar investir muito dinheiro nisso. Uma analogia que eu faço, né, em relação ao antes e o depois embora os advogados eles não pudessem antes e nem possam agora fazer comerciais televisivos, né? O custo de você se fazer visto através de um comercial na televisão é altíssimo. Até hoje, ainda hoje é muito alto. E o alcance não é o mesmo que você consegue na internet. Não é o mesmo. Mas tem áreas da advocacia que não funciona na internet, tem áreas da advocacia que precisa de escritório físico. Será mesmo?
Será mesmo que não funciona? Você, como advogado gestor, vai pensar na melhor estratégia para a sua atuação. O que eu estou trazendo aqui para você é uma visão onde você pode tentar adequar a sua realidade e fazer com que a sua advocacia ela alcance passos ou patamares maiores, com passos mais largos do que a advocacia de outrora. Hoje, o mundo digital ele nos possibilita outras oportunidades. O mundo digital ele faz com que a gente consiga escalar a nossa advocacia como nunca antes na história desse país. Na verdade, do mundo. Pois é. Brincadeiras à parte, é verdade. O mundo digital ele possibilita com que sua advocacia ela seja vista, muito mais vista. Você consiga escalar muito mais e com um custo muito menor. Hoje em dia, com um pouco mais de R$20 você consegue se divulgar na internet. Lógico que obedecendo os preceitos legais determinados no Código de Ética que determina ali as limitações para o advogado, né, fazer a sua publicidade. Mas é possível sim. É possível que você, com um pouco mais de R$20, se mostre na internet, né, faça o seu marketing de conteúdo, consiga ter autoridade e assim consiga ter sucesso na sua carreira. A aula de hoje foi essa, eu agradeço muito, muito a todos vocês que participaram. Peço quem chegou depois que deixe seu like, que se inscreva no canal. Não esqueça que a gente vai publicar toda semana aula de muito valor que você possa aprender e colocar na sua atuação, para que você possa obter resultados expressivos. Coloca nos comentários se essa aula te ajudou de alguma forma, se ajudou a esclarecer algum ponto. Se tiver alguma dúvida também, manda pra gente. Eu vou ter um super prazer em responder para vocês. Coloca sugestões de temas de aula pra gente trazer aqui, debater, certo? Eu fico muito feliz de poder contribuir com a advocacia de vocês, que são advogados iniciantes ou que ainda estão caminhando para começar a advocacia, vocês que estão saindo da faculdade de Direito, que precisam de informações de quem já está na prática há um tempo, de quem já lidou com diversas situações e quem tem alguma coisa para passar para vocês, tá bom? Peço que vocês se inscrevam aqui no canal novamente, deixe seu like, assine o sininho. Vai lá no nosso Instagram também, porque lá vai ter conteúdos diários para vocês, muito legal. O nosso Instagram é @acelerador da advocacia. Aguardo todos vocês lá, espero ter contribuído muito, tá certo? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.